Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. O café da Rua dos Pinheiros. A neve fina começava a cair sobre a cidade naquele início de dezembro, mas a Rua dos Pinheiros permanecia melancólica, silenciosa e quase esquecida. As luzes piscavam preguiçosas, como se estivessem cansadas demais para anunciar a chegada do Natal. No número 147, entre uma loja de antiguidades e uma floricultura que insistia em sobreviver ao inverno, ficava o Café dos Pinheiros, um lugar que um dia já fora o coração da rua, mas agora mal sustentava o próprio pulso. O letreiro de madeira estava gasto, as toalhas das mesas desbotadas, e a máquina de café tossia mais do que funcionava. E lá dentro, atrás do balcão, estava Helena, 34 anos, olhar cansado, mãos frias e coração dividido entre desistir de vez ou tentar mais um pouco. Seu avô, Sr. Augusto, havia fundado o café décadas antes, transformando-o em ponto de encontro para famílias, casais, viajantes e solitários. Mas desde que ele faleceu, 2 invernos antes, o lugar parecia ter perdido sua chama. Helena respirou fundo, tirou o avental da gaveta e o vestiu com um suspiro, o tipo de suspiro que se solta apenas quando se tenta ser forte demais por muito tempo. Era 7 de dezembro quando Helena viu, pela 10ª vez, um grupo de clientes trocar a maçaneta do café por outra porta mais convidativa. Ela tentou sorrir, mas o espelho na parede mostrava uma mulher esgotada, segurando firme o sonho que parecia escorrer pelos dedos. Vô, você teria alguma ideia para salvar isso aqui? Murmurou ao vazio, passando a mão pelo balcão de madeira que ele mesmo havia construído. Mas só o silêncio respondeu. Até que, exatamente às 16h04 daquela tarde, a porta do café abriu sozinha, rangendo como se despertasse de um longo sono. Helena franziu o senho. Não havia vento lá fora. O sino sobre a porta balançou, e um senhor elegante, de chapéu antigo e casaco marrom, entrou com passos leves, quase sem tocar o chão. Boa tarde, minha jovem. Um café simples, por favor. Sua voz tinha uma calma que parecia abraçar o ar ao redor. Helena serviu a bebida, e antes que pudesse cobrar, o homem começou a falar como se estivesse recordando algo distante. Sabe, eu costumava vir aqui com meus filhos. Era no balcão, naquele mesmo canto ali. Seu avô sempre nos oferecia um pedaço de pão doce quando a neve chegava primeiro que o salário. Helena congelou. Como ele sabia? O senhor continuou. E o café dele? Ah, aquele sabor tinha o dom de aquecer até uma alma quebrada. Quando ela piscou, ele já não estava mais lá. A xícara, ainda quente, permanecia sobre a mesa. No dia seguinte, outra visita impossível. Uma moça jovem, com roupa dos anos 60, cabelo preso com fita vermelha. Pediu chocolate quente e contou como costumava escrever cartas de amor no café. Seu avô dizia que palavras escritas com açúcar ao lado têm mais coragem. Ela disse, sorrindo, e desapareceu da mesma forma misteriosa, deixando apenas um perfume suave de baunilha. No terceiro dia, uma criança de uns 8 anos, com sapatos antigos e cachecol longo demais, entrou correndo. Tia Helena, você lembra de mim? O vovô me dava biscoitos de canela. Mas Helena nunca vira aquele menino antes. Ou já. A cada novo visitante, uma história. E a cada história, um trecho da própria história da família que Helena não sabia, ou havia esquecido. E estranhamente, o café voltou a ter cheiro de vida. Com o passar dos dias, os clientes impossíveis começaram a aparecer com mais frequência. Cada um deles trazia não apenas lembranças, mas fragmentos de um passado que Helena não conhecia, como se fossem peças de um quebra-cabeça adormecido. Um deles contou como o avô de Helena fazia sopa para viajantes que chegavam sem dinheiro. Outro relatou como o café foi o primeiro lugar onde muitas famílias encontraram abrigo após uma nevasca histórica. Uma senhora explicou que ali havia sido o cenário onde conheceu o amor de sua vida. Helena ouvia tudo por trás do balcão, sentindo o coração esquentar aos poucos, como se o próprio café estivesse reacendendo nela algo que o tempo apagou. Um dia, ela encontrou uma caixa antiga atrás do balcão. Para Helena, abrir quando a magia voltar. A letra tremida, inconfundível, seu avô. Na noite de 21 de dezembro,
Quando a rua estava silenciosa e o vento parecia cantar, Helena fechava o caixa quando ouviu passos atrás dela. Passos que ela reconheceria em qualquer lugar. Virou-se devagar. O Sr. Augusto estava ali. Ou pelo menos, uma presença dele, nítida o suficiente para aquecer a sala inteira. Helena levou a mão à boca. Lágrimas imediatas. Vô, é você? Ele sorriu aquele sorriso torto e doce, que sempre aparecia quando ele tentava contar uma piada e esquecia o final. Você está indo muito bem, minha menina. O café está acordando. Essas pessoas, elas são reais. São memórias, Helena. São ecos. Histórias que não querem ser esquecidas. O café sempre foi mais do que um prédio. Ele guarda tudo. E devolve quando precisa. Ele se aproximou. Tocou o balcão com carinho. A Rua dos Pinheiros vive do que se compartilha. E você está pronta para continuar aonde eu parei. Helena desabou em choro, silencioso. Mas eu não sei como salvar isso. Já está salvando. Os olhos dele brilharam como brasas quentes. Só continue ouvindo. E como um sopro de luz suave, ele desapareceu. No dia seguinte, Helena abriu a caixa que o avô deixará para ela. Dentro dela, item a antiga receita do café especial de Natal. Item o jornal da inauguração, amarrotado mas intacto. Item uma foto dela pequena, no colo do avô, no balcão. Item uma folha com 4 palavras escritas. Reabra o coração da rua. Helena entendeu. E assim, em 23 de dezembro, colocou mãos à obra. Consertou a máquina. Poliu as mesas. Reacendeu as luzinhas. Fez o pão doce tradicional da família. Acendeu o forno pela primeira vez em meses. E quando abriu as portas naquela manhã, a rua inteira parecia ter despertado junto. Os clientes impossíveis estavam lá, mas também os reais. Vizinhos, famílias, jovens, idosos. Todos atraídos por algo que não sabiam explicar. O café da Rua dos Pinheiros voltou a viver. Na noite de 24 de dezembro, cada mesa estava ocupada. O café exalava cheiro de canela, carinho e histórias antigas. As luzes refletiam nos vidros, criando um brilho dourado que lembrava magia, ou lembrança, ou os dois. E no centro da sala, Helena recebeu os convidados. Entre eles, juraria que viu os visitantes impossíveis brincando entre as mesas, como se fossem parte da família. Talvez fossem. À meia-noite, ela sentiu um toque suave no ombro. Virou-se, e por um instante, viu o avô sorrindo. Agora sim, este é o meu café. Um último piscar de luz. E a presença se apagou. Helena fechou os olhos, respirou fundo e sorriu. O café da Rua dos Pinheiros havia renascido. E com ele, o coração de toda a rua. Do lado de fora, a neve caía devagar, cobrindo o chão como um abraço. Era Natal. E ali, finalmente, todos estavam em casa. A mesa ainda estava posta quando a porta do café da Rua dos Pinheiros fechou sozinha com uma leve brisa. As velas tremulavam, mas não se apagavam, iluminando os rostos emocionados de todos ali. A família olhava para a cadeira vazia na cabeceira, onde minutos antes, o avô havia aparecido em sua forma espiritual, dizendo as palavras que ninguém pensava ouvir outra vez. Helena foi a primeira a se mover, ainda com as mãos apoiadas na mesa. Vocês viram, né? Perguntou, com a voz embargada. Ninguém ousou negar. O velho café, quase falido, agora parecia de novo um lar. A presença dele tinha deixado o ar mais quente, quase perfumado de madeira antiga e café moído, exatamente como era quando o avô ainda cuidava de tudo. A campainha da porta tocou, mas ninguém havia tocado nela. Todos se viraram. Na porta estava uma cesta embrulhada com um laço vermelho. A cesta não estava ali antes. Helena a pegou, o coração acelerado, imaginando ser mais um truque da memória. Mas não era. Dentro dela havia 3 coisas. Uma receita antiga de panetone artesanal, escrita à mão. Uma chave dourada, pequena, com o símbolo do café gravado. Um bilhete, na caligrafia inconfundível do avô. O café só precisa de 2 coisas para continuar vivo: trabalho com alegria, e alguém que lembre para que ele nasceu. Helena levou a mão à boca. Ele quer que a gente continue juntos. O irmão dela assentiu, olhos marejados. Foi para isso que ele voltou hoje. Uma luz suave percorreu o teto do café, como um reflexo, ou talvez o último aceno do mundo invisível. E todas as luzes piscaram ao mesmo tempo, não como falha elétrica,
mas como um sinal de confirmação. A partir daquele instante, algo mudou. Clientes começaram a bater na porta, como se sentissem que ali dentro havia calor, acolhimento, memória, algo que só um café renascido poderia oferecer. E todos foram atendidos com risos, música baixa e cheiro de receita antiga saindo do forno. Enquanto limpava o balcão, Helena encontrou mais um detalhe que não estava ali antes. A foto do avô, sorrindo ao lado da velha máquina de café, estava completamente limpa, sem a rachadura que havia há anos. E havia um reflexo ao lado dele, uma silhueta suave, como se ele ainda estivesse ali, cuidando do lugar. Naquela noite, depois de servirem os últimos clientes, a família voltou a se sentar ao redor da mesa. O jantar continuava quente, como se tivesse sido preparado segundos antes. Helena ergueu a taça, ao avô, e ao café que ele deixou para nós. As luzes tremularam novamente, suave, abençoadas, e embora ninguém ousasse dizer em voz alta, todos sentiram, como um toque leve no ombro, ou um agradecimento mudo. O avô ainda estava ali, e o café da Rua dos Pinheiros tinha, enfim, recuperado sua alma. Na manhã seguinte ao jantar mágico, o café da Rua dos Pinheiros acordou mais cedo do que o habitual. Não por causa do movimento, que ainda estava tímido, mas porque o prédio parecia vivo. Helena foi a primeira a chegar, com o casaco vermelho que o avô tinha lhe dado no último Natal antes de partir. Ao colocar a chave dourada na fechadura, sentiu a porta vibrar dentro da madeira antiga, como se reconhecesse a chegada dela. Assim que empurrou a porta, uma onda de cheiro a canela e café fresco tomou o ar. Só que ninguém havia preparado nada ainda. Helena sorriu, sem medo, já acostumada à ideia de que o café tinha seus próprios modos de fazer carinho. Ela caminhou até o balcão, passando a mão sobre a superfície polida na noite anterior. Foi então que viu algo estranho. A máquina de café estava ligada, e alguém havia feito uma única xícara, quentinha, com espuma desenhada em forma de pinheiro. No pires, uma mensagem, escrita com caligrafia infantil, apareceu como se surgisse devagar. Para Helena, para começar bem o dia. O coração dela apertou com uma doçura dolorida. Era a caligrafia dela, de quando tinha 7 anos. O avô guardava todos os bilhetes que ela escrevia. E agora, estava devolvendo um. Logo o resto da família chegou, cada um notando pequenos sinais parecidos. O rádio tocando a música favorita do avô, a chaleira apitando no exato momento em que a mãe pensava em fazer chá, a luz das lâmpadas ficando mais branda quando alguém falava dele. O café tinha voltado a ser o que era antes, mas agora tinha voz própria. No terceiro dia após o jantar, algo ainda mais curioso aconteceu. Clientes novos começaram a aparecer, mas não pareciam clientes comuns. Eram silenciosos, gentis, e sempre deixavam recados discretos. Esse lugar tem o perfume da minha infância. Aqui dentro é impossível sentir medo. Vocês devolveram algo que estava perdido. Nenhum deles deixava pegadas na neve quando saía. Foi a mãe quem percebeu primeiro. Helena, você reparou? Essas pessoas não são comuns. Helena reparara, e estava esperando o momento certo para dizer: Mãe, e se o café estiver trazendo pessoas que precisam de alguma coisa daqui? Ou que deixaram alguma coisa aqui? A mãe sorriu com um pouco de nervosismo. Espíritos, Helena. Helena balançou a cabeça. Não só. Memórias também. Pessoas que ficaram presas no tempo. Sei lá. Sabe quando o lugar guarda histórias demais? Talvez o café esteja abrindo as portas para elas. A mãe não respondeu. O silêncio foi suficiente para admitir a verdade. Naquela tarde, a neve caiu devagar, como flocos preguiçosos. Helena aproveitou um momento de calma para descer ao depósito, o lugar que o avô sempre mantinha organizado, mas nunca deixava ninguém mexer sem ele por perto. Assim que acendeu a luz, algo brilhante chamou sua atenção. No alto de uma estante, havia um livro vermelho, grosso, com capa de couro e sem título. Ela subiu na pequena escada de madeira e alcançou o livro. Era pesado, vivo, quente. Quando abriu, viu o impossível. Era um livro sobre a família, só que estava incompleto, e as páginas seguintes estavam em branco. Na última página escrita, havia uma frase solta. O café guarda as memórias, mas cabe a vocês continuarem a história. Helena sentiu a respiração falhar. O livro parecia pulsar em suas mãos,
como se estivesse esperando que ela o completasse. Foi então que ouviu passos atrás de si, passos leves, familiares. Quando se virou, viu apenas um rastro de luz dourada desaparecer entre as prateleiras. O avô. Ele estava tentando guiá-la para algo maior. Naquela noite, quando contou à família sobre o livro, todos se reuniram ao redor da mesa do café. A luz das velas tremeluzia suave, como na véspera do Natal. A mãe abriu uma das páginas em branco e sentiu um arrepio. Esse livro parece vivo. Ele está esperando pela gente, disse Helena. Pelas nossas memórias. Pelas histórias que ainda vamos viver aqui dentro. O irmão de Helena, sempre mais cético, riu de leve. Um livro mágico. Sério. Mas, quando tocou a página, seu nome apareceu. Escrito sozinho, com tinta dourada, exatamente como se alguém invisível tivesse acabado de escrever. Daniel, aquele que guardará o fogo do lar. Daniel afastou a mão, assustado. Ok. Isso é novo. Helena sorriu. O café está escolhendo cada um de nós. E assim, entre o espanto e o calor no peito, uma verdade foi se revelando. O café da Rua dos Pinheiros não era apenas um estabelecimento. Era um guardião. Um elo entre gerações. Um ponto onde os vivos e as memórias se encontravam. E agora, com o avô guiando do outro lado, estava prestes a despertar completamente. Quando fecharam o café e apagaram as luzes, Helena voltou para pegar o casaco esquecido. O salão escuro estava silencioso, até que a velha máquina de café ligou sozinha. Dela saiu o último jato de vapor, e uma frase escrita na fumaça, por poucos segundos. Preparem-se. O inverno está prestes a trazer o que esconde. Helena ficou parada, o coração batendo forte. O avô estava deixando um aviso. Algo vinha com o inverno. Algo que o café guardava há décadas. Ela respirou fundo, fechou a porta, pela primeira vez, sentiu que aquela história estava apenas começando. Na manhã seguinte ao encontro com o livro vermelho, Helena acordou com uma sensação diferente, como se o café estivesse esperando por algo novo. Ao abrir as portas, percebeu que a rua estava mais movimentada do que o habitual. Pessoas que nunca tinham passado por ali se aproximavam, atraídas por uma energia invisível. Entre os clientes, surgiu uma mulher de cabelos prateados, envolta em um xale azul. Ela pediu chá de ervas. Ao receber a xícara, olhou diretamente para Helena. Este lugar ainda não mostrou tudo o que guarda. O livro vermelho não é apenas memória. É também promessa. Helena sentiu um arrepio. A mulher deixou sobre a mesa uma pequena pedra brilhante, como cristal, e desapareceu sem deixar pegadas. Naquela noite, reunida com a família, Helena abriu novamente o livro. Uma nova frase havia surgido sozinha. Quando o café acolher o futuro, o guardião despertará por completo. Nos dias seguintes, o café começou a receber visitantes ainda mais enigmáticos. Um viajante que dizia ter vindo de um tempo distante, trazendo histórias de um futuro que ainda não aconteceu. Uma criança que afirmava ser neta de Helena, mas de uma manhã que ela ainda não conhecia. Um poeta que escrevia versos que se apagavam assim que eram lidos, como se fossem destinados apenas ao café. Cada presença deixava uma marca no livro vermelho, preenchendo páginas com memórias que não pertenciam ao passado, mas ao que estava por vir. Certa noite, ao fechar o café, Helena ouviu o som de raízes se movendo sob o chão. Assustada, acendeu as velas e percebeu que o desenho de um pinheiro, o mesmo da espuma do café, havia surgido no centro do salão. O avô apareceu em forma de luz suave e explicou: o café não é apenas guardião das memórias. Ele é também semente. Cada história que entra aqui alimenta suas raízes. E quando o pinheiro florescer, vocês verão que o café pertence a todos os tempos. Helena entendeu. O café estava crescendo, não apenas como negócio, mas como ponte entre gerações, passado e futuro. Nos dias que seguiram, Helena percebeu que o café já não era apenas dela ou da família. A cada manhã, novos rostos apareciam. Vizinhos, comerciantes da rua, jovens estudantes, idosos solitários. Alguns vinham pelo cheiro de pão doce, outros pela música suave que sempre parecia tocar no momento certo. Mas todos ficavam pelo calor humano que o lugar oferecia. Logo, o café da Rua dos Pinheiros começou a se tornar um ponto de encontro da comunidade. A floricultora da loja ao lado passou a trazer vasos frescos para enfeitar as mesas. O dono da loja de antiguidades ofereceu cadeiras restauradas,
dizendo que um café precisa de assentos que guardem histórias. Um grupo de jovens músicos pediu para tocar nas noites de sexta-feira, trazendo violão, acordeão e vozes que enchiam o espaço de alegria. As crianças da rua começaram a se reunir ali depois da escola, ajudando a decorar o café com desenhos e pequenas artes. Cada cliente trazia não apenas consumo, mas também partilhas. Dona Margarida, viúva há anos, encontrou no café companhia para suas tardes silenciosas. O casal recém-chegado à cidade escolheu o café como lugar para celebrar o primeiro aniversário juntos. Um senhor que havia perdido o emprego começou a ajudar voluntariamente na cozinha, e logo descobriu ali uma nova família. Helena, antes cansada e solitária, agora se via cercada de pessoas que reconstruíam a rua junto com ela. O café não era mais apenas um negócio, era um lar coletivo. Com o tempo, a Rua dos Pinheiros deixou de ser melancólica. As luzes voltaram a brilhar, não por obrigação natalina, mas porque cada loja, cada casa, parecia ter recuperado sua chama. O café se tornará o coração da rua, pulsando esperança e lembrança. Na véspera de Ano Novo, Helena organizou um jantar comunitário. Cada vizinho trouxe algo: pratos típicos, histórias, músicas. As mesas se uniram em uma só, longa e colorida. E quando todos brindaram juntos, Helena percebeu que o café havia cumprido o bilhete do avô. Reabra o coração da rua. Helena sempre acreditara que salvar o café era apenas uma questão de trabalho duro. Consertar máquinas, polir mesas, preparar receitas antigas. Mas, com o tempo, percebeu que o verdadeiro desafio estava dentro dela. No início, ainda se sentia insegura. Cada cliente novo trazia não só alegria, mas também medo. Medo de não estar à altura do legado do avô, medo de decepcionar a rua, medo de fracassar outra vez. Mas, pouco a pouco, esses medos começaram a se dissolver. Escuta, ao ouvir as histórias dos vizinhos, Helena descobriu que não precisava carregar tudo sozinha. Cada pessoa trazia um pedaço de força, e o café se tornava um espaço de partilha. Confiança. Quando os jovens músicos pediram para tocar, ela hesitou. Mas ao permitir, percebeu que abrir espaço para os outros era também abrir espaço dentro de si. Afeto. Ao ver Dona Margarida sorrindo pela primeira vez em anos, Helena entendeu que o café não era apenas negócio. Era um lugar onde o afeto se tornava alimento. Numa noite silenciosa, depois que todos já haviam ido embora, Helena ficou sozinha no salão. Sentou-se no balcão, olhou para o livro vermelho e percebeu que as páginas em branco não eram apenas para registrar memórias da família. Eram também para registrar a sua própria história. Com mãos trêmulas, escreveu: Helena, aquela que aprendeu a reabrir o coração. Ao terminar, sentiu uma paz que não conhecia há anos. Não era mais a mulher cansada que pensava em desistir. Era alguém que havia descoberto que abrir o café era, na verdade, abrir-se para o mundo. No dia seguinte, os clientes notaram algo diferente. O sorriso de Helena já não era forçado. Sua voz tinha calor. O café parecia mais vivo porque ela estava mais viva. E sem perceber, Helena se tornará o verdadeiro coração da Rua dos Pinheiros. Helena sempre carregou o peso de ser a guardiã do café. Mas no fundo ainda se via como aquela menina insegura que escrevia bilhetes para o avô. O medo de fracassar a acompanhava em silêncio. E se tudo voltasse a desmoronar? E se o café não sobrevivesse sem a magia? Mas, ao mesmo tempo, novos sonhos começaram a nascer. Ela imaginava o café cheio de vida não apenas no Natal, mas em todas as estações. Sonhava em transformar o espaço em palco para histórias, encontros e até pequenas celebrações da rua. Fracasso. Temia que o esforço não fosse suficiente para manter o café vivo. Solidão. Mesmo cercada de gente, às vezes sentia que faltava alguém que a visse além do balcão. Legado. Carregava a dúvida se realmente estavam orando o avô ou apenas tentando imitar o que ele fez. Certa tarde, um cliente diferente entrou. Não era um visitante impossível, mas alguém bem real. Um jovem arquiteto chamado Miguel, recém-chegado à cidade. Ele pediu um café simples e ficou observando o movimento. Depois de alguns minutos, comentou: Este lugar tem algo raro. Parece que guarda as pessoas. Helena sorriu, tímida, sem saber como responder. Mas Miguel passou a voltar todos os dias, sempre trazendo um livro ou um desenho. Aos poucos, começaram a conversar.
Ele falava sobre projetos de revitalização urbana, e Helena, sobre as memórias do café. Miguel começou a ajudar em pequenas coisas, consertar uma prateleira, ajustar a iluminação, desenhar ideias para tornar o espaço mais acolhedor. Mas o que realmente conquistava Helena era a forma como ele a olhava. Não como a dona cansada de um café antigo, mas como alguém que estava renascendo junto com o lugar. Numa noite de inverno, após o fechamento, Miguel ficou para ajudar a guardar as cadeiras. O silêncio era confortável. Helena, sem perceber, murmurou: "Eu sempre tive medo de não ser suficiente." Miguel se aproximou, colocou a mão sobre o balcão e disse com calma: "Você não precisa ser suficiente sozinha. O café vive porque você abriu o coração. E eu quero estar aqui para continuar abrindo junto com você." Helena sentiu o peito aquecer. Pela primeira vez, não era apenas o café que renascia. Era ela. Helena começou a perceber que o café não era o único a renascer. Dentro dela, algo também despertava. Os medos ainda estavam lá. O receio de não ser suficiente, de perder tudo outra vez, de se apegar e sofrer. Mas agora vinham acompanhados de uma nova coragem. Miguel se tornava parte desse processo. Ele não aparecia apenas como cliente, mas como alguém que enxergava Helena além do balcão. Nos pequenos gestos, ajustar uma lâmpada, carregar sacos de farinha, desenhar ideias para o espaço, havia uma delicadeza que a fazia sentir que não estava mais sozinha. Numa noite fria, depois de fechar o café, Helena confidenciou: "Eu sempre tive medo de me apegar. Quando meu avô se foi, parecia que tudo desmoronou. Tenho medo de passar por isso de novo." Miguel respondeu com calma: "O medo faz parte, Helena. Mas se você não se permitir viver, o café pode estar cheio de gente e você ainda se sentirá sozinha." Essas palavras ecoaram nela. Pela primeira vez, percebeu que abrir o coração para os outros era tão importante quanto abrir as portas do café. Com o tempo, Miguel e Helena começaram a caminhar juntos pela Rua dos Pinheiros após o expediente. Ele falava dos sonhos de revitalizar a cidade. Ela, dos sonhos de transformar o café em um espaço de encontros e memórias. Aos poucos, os sonhos se misturavam. Numa dessas noites, sob a neve leve, Miguel segurou a mão de Helena. Não houve promessa grandiosa, apenas silêncio e calor. Mas para ela, foi suficiente. Era o início de algo que poderia crescer junto com o café. Os clientes começaram a notar a diferença. O sorriso de Helena tinha brilho novo, e o café parecia mais acolhedor do que nunca. O romance não era apenas dela. Era também parte da energia que o café transmitia. Como se o lugar, guardião de memórias, agora também guardasse futuros possíveis. Com o tempo, Miguel deixou de ser apenas um visitante assíduo. Ele se tornará parte da rotina do café, e também parte da vida de Helena. Juntos começaram a sonhar não apenas com o futuro do estabelecimento, mas com o futuro da rua inteira. Projetos para o café. Noites de histórias. Helena sugeriu encontros semanais em que vizinhos poderiam compartilhar memórias, lendas e experiências. Miguel ajudou a organizar o espaço, criando um pequeno palco improvisado. Oficinas comunitárias. Miguel trouxe a ideia de abrir o café para oficinas de artesanato, escrita e culinária, transformando o lugar em um centro cultural. Espaço verde. Inspirado pelo símbolo do pinheiro, Miguel projetou vasos e pequenas árvores para decorar o interior e a fachada, trazendo vida e frescor ao ambiente. Projetos para a rua. Festival da Rua dos Pinheiros. Helena e Miguel organizaram um evento anual, com música, barracas de comida e artesanato. O café se tornava o ponto central, mas toda a rua participava. Rede de apoio. Helena percebeu que muitos vizinhos tinham talentos escondidos. Com Miguel, criou uma rede para que cada um pudesse contribuir, desde costureiras até músicos e contadores de histórias. Revitalização coletiva. Miguel, como arquiteto, ajudou a desenhar planos simples para melhorar a iluminação e a estética da rua, sempre com participação dos moradores. Entre reuniões, risadas e noites de trabalho, Helena e Miguel se aproximavam cada vez mais. O café era o cenário perfeito. Enquanto ela preparava pão doce, ele desenhava projetos na mesa ao lado. Às vezes, trocavam olhares cúmplices, como se soubessem que estavam construindo algo maior do que paredes e mesas. Estavam construindo uma vida juntos. Numa noite de festival, quando as luzes refletiam nos vidros e a rua estava cheia de música,
Miguel segurou a mão de Helena e disse: Você percebe? Não é só o café que renasceu. É a rua. É você. É a gente. Helena sorriu, emocionada. Pela primeira vez, não sentia apenas que estava honrando o legado do avô. Sentia que estava criando o seu próprio. Com o passar dos meses, Helena e Miguel já não eram apenas parceiros de projetos. Tornaram-se companheiros de vida. O café, que antes era apenas um espaço de memórias, agora era também o cenário de um amor que crescia a cada dia. Rotina compartilhada. Miguel chegava cedo para ajudar a abrir as portas, e Helena preparava o café especial de Natal mesmo fora da época, como um gesto de carinho. Sonhos divididos. À noite, depois de fechar o salão, sentavam-se juntos para escrever no livro vermelho. Cada página em branco era preenchida, não só com memórias da rua, mas também com os planos que faziam para o futuro. Pequenos gestos. Helena descobriu que Miguel sempre deixava uma flor sobre o balcão antes de ir embora, como lembrança de que o café era também um lar. O romance trouxe coragem para Helena sonhar mais alto. Ela e Miguel começaram a planejar uma pequena biblioteca comunitária dentro do café, com livros doados pelos vizinhos. Pensaram em abrir um espaço para exposições de arte local, dando voz a jovens talentos da rua. E, em segredo, Helena guardava o desejo de transformar o andar superior do prédio em um lar para eles, um lugar onde o café seria literalmente a base da vida que estavam construindo juntos. Numa noite especial, ao escrever no livro vermelho, Miguel segurou a mão de Helena e disse: Este livro não é só sobre o passado, é sobre o que ainda vamos viver. Helena sorriu, lágrimas nos olhos, e escreveu: Helena e Miguel, aqueles que reabriram o coração da rua e aprenderam a viver juntos. As letras douradas brilharam mais intensamente do que nunca. O café parecia respirar com eles, como se aprovasse a união. Naquela noite, quando Helena e Miguel escreveram juntos no livro vermelho, algo diferente aconteceu. As páginas em branco não apenas receberam suas palavras, mas começaram a se preencher com caligrafias diversas, como se cada pessoa que passava pelo café deixasse ali um pedaço de si. Sonhos escritos. Dona Margarida escreveu que queria voltar a dançar, e dias depois, um grupo de vizinhos organizou uma pequena festa no café. Esperanças. Um jovem estudante anotou que desejava passar no vestibular. Quando conseguiu, trouxe a carta de aprovação para ser guardada entre as páginas. Promessas. Um casal escreveu que queria se casar ali, e o café se transformou em cenário de uma cerimônia simples, mas cheia de emoção. Cada sonho registrado parecia ganhar força, como se o livro fosse capaz de transformar desejos em realidade. Para Helena, o livro se tornava espelho de sua própria transformação. Ela escrevia medos e sonhos, e via-os se dissolver ou florescer diante dos olhos. Miguel, por sua vez, registrava projetos para a rua, e logo os vizinhos apareciam para ajudar a torná-los concretos. O romance deles também começou a se refletir nas páginas. Desenhos de pinheiros feitos por Miguel, frases ternas escritas por Helena. O livro parecia sorrir com eles, como se aprovasse cada passo da vida que estavam construindo juntos. Com o tempo, o livro vermelho deixou de ser apenas da família. Tornou-se patrimônio da comunidade. Cada cliente podia escrever uma memória, um sonho ou uma promessa. E, de forma misteriosa, o café respondia. As luzes piscavam quando alguém escrevia algo importante. O rádio tocava músicas ligadas às lembranças registradas. O cheiro de pão doce surgia sempre que alguém anotava um desejo de reencontro ou afeto. O café da Rua dos Pinheiros já não era apenas guardião de memórias. Era agora guardião de futuros. Era a noite do primeiro grande festival da Rua dos Pinheiros. O café estava cheio. Vizinhos, famílias, músicos, crianças correndo entre as mesas. As luzes refletiam nos vidros como estrelas, e o cheiro de pão doce e canela se misturava ao som das risadas. No centro do salão, sobre a mesa principal, estava o livro vermelho. Helena havia decidido deixá-lo aberto para que todos pudessem escrever seus sonhos. As páginas se enchiam rapidamente. Desejos de amor, de prosperidade, de reencontros. De repente, algo aconteceu. As velas tremeluziram ao mesmo tempo, e o livro começou a brilhar com uma luz dourada intensa. As palavras escritas por dezenas de mãos se entrelaçaram, formando uma única frase que todos puderam ler. O coração da rua desperta quando os sonhos se tornam partilha. O salão silenciou.
Helena sentiu o peito apertar. Miguel segurou sua mão, e juntos se aproximaram do livro. Uma nova página se abriu sozinha, e ali surgiu uma escrita que não era de ninguém presente, mas todos reconheceram. A caligrafia do avô. Helena, Miguel, vocês não apenas salvaram o café, vocês devolveram vida à rua. Agora, o guardião é de todos. Nesse instante, as paredes do café pareceram vibrar. As fotos antigas se iluminaram, mostrando cenas do passado misturadas ao presente. Os clientes impossíveis reapareceram discretamente entre as mesas, sorrindo, como se celebrassem junto com os vivos. Helena chorava, mas não de tristeza. Era o reconhecimento de que o café havia cumprido sua missão. Não apenas guardar memórias, mas transformá-las em futuro. Miguel, emocionado, sussurrou: "Este é o nosso legado. Não só seu avô, não só você, mas todos nós." E naquele momento, o café da Rua dos Pinheiros deixou de ser apenas um lugar. Tornou-se símbolo da união da comunidade, guardião de sonhos e memórias, ponte entre gerações. As luzes brilharam mais forte, como se a rua inteira tivesse despertado. E Helena, finalmente, sentiu que estava completa, não apenas como guardiã do café, mas como mulher que havia aberto o coração para o amor, para a família e para a comunidade. Na madrugada seguinte ao festival, quando todos já haviam partido e a rua estava silenciosa, Helena permaneceu no café. O livro vermelho repousava aberto sobre o balcão, suas páginas agora cheias de memória e sonhos da comunidade. Ela passou a mão sobre a capa e, como se tivesse vontade própria, o livro se fechou devagar, emitindo um leve brilho dourado. Não era um fim, mas um sinal. As histórias estavam guardadas, vivas, prontas para continuar. Do lado de fora, a neve caía em flocos suaves, cobrindo a rua como um manto de paz. As luzes do café refletiam no gelo, criando um brilho quente que parecia abraçar cada esquina da Rua dos Pinheiros. Helena olhou para Miguel, que a observava em silêncio, e sorriu. Pela primeira vez, não sentia o peso da responsabilidade, mas a leveza de quem havia encontrado seu lugar no mundo. O café respirava junto com eles. As velas tremulavam, mas não se apagavam. O rádio tocava uma melodia antiga, como se fosse um último aceno do avô. E assim, naquela noite, o café da Rua dos Pinheiros não era apenas um estabelecimento. Era lar, era memória, era futuro. Um coração que batia no ritmo da rua, guardando não só o que já foi vivido, mas também o que ainda estava por vir. Helena fechou os olhos, respirou fundo e sussurrou: "Agora sim, este é o nosso café." Do lado de fora, a neve continuava a cair, cobrindo o chão como um abraço eterno.